Muito boa tarde. Um agradecimento ao município da Praia da Vitória, em particular ao Presidente Roberto Monteiro e também ao Carlos Armando e ao Tiago Ormonde pela simpatia com que nos receberam. E, portanto, venho falar de capital de risco. O capital de risco é uma forma de financiamento de empresas e, portanto, que é concretizada através de fundos de investimento em empresas. Há fundos de investimento para imobiliário, há fundos de investimento para matérias-primas e há fundos de investimentos para empresas, para PMEs, que são designados de capital de risco. Nesta altura eu estou no Montepio Investimento. O Montepio Investimento criou recentemente uma sociedade de capital de risco, portanto, para gerir fundos de capital de risco, e está nesta altura a criar o primeiro fundo de capital de risco. Portanto, a minha função, como foi pedido, basicamente é para caracterizar, sistematizar as diferenças entre o capital de risco e o financiamento bancário, que é o que é normalmente utilizado pelas empresas, pelos empreendedores, em todas as fases do ciclo de vida, e tentar sistematizar, digamos, os aspectos principais do capital de risco. E depois ficamos abertos para o debate. Portanto, tem por trás um conceito muito simples, o capital de risco, que é o tornar-se sócio, é um sócio profissional da empresa, mas depois tem por trás toda uma grande complexidade. Portanto, um empréstimo normal vence um juro, é sujeito a um reembolso, é suposto, normalmente os bancos nesta coisa não hesitam, pedem garantias e normalmente não são muitas, e depois toda esta, digamos, panóplia de direitos e obrigações é traduzida num contrato de financiamento. Ok? Portanto, vamos lá ver, se eu me torno, com um fundo de investimento, se eu me torno sócio de uma empresa, o que é que acontece? Bom, não há juro, o sócio não tem juros, o sócio vai beneficiar ou de dividendos ou da venda da participação e da mais-valia ou menos-valia que estiver associada à venda da sua participação. E, portanto, também, se é um sócio, não vai ter reembolso de capital. O que este sócio vai fazer é, ao fim de determinado tempo, de determinado período, vai vender a sua participação. Portanto, vai fazer um desinvestimento. E isto pode, digamos, o período de duração é variável. Finalmente, aqui a questão das garantias. O sócio não vai pedir garantias a outro sócio. Torna-se sócio se acreditar no projeto. E, portanto, não lhe vai pedir garantias. Agora, vai articular com este sócio, vai combinar um conjunto de direitos e obrigações que são designados por covenants. Covenants são, isto mesmo, são direitos e obrigações. Se eu for um fundo de investimento e quiser ser sócio de uma empresa, portanto, eu vou combinar determinados direitos e obrigações mútuos, nomeadamente ao nível da governação da empresa. Como é que vamos governar uma empresa? Que eu agora vou ser sócio também. E, portanto, isto no final é traduzido não num contrato de financiamento, mas num contrato de acionistas que, portanto, para além da participação, para além de eu comprar cotas ou comprar ações, vou fazer um contrato com os acionistas, que é o que se chama um acordo parasocial. Portanto, de uma forma resumida, estas são as grandes diferenças entre um empréstimo bancário e uma intervenção de um fundo de capital de risco. Depois, as fases que caracterizam o capital de risco. Como é que nós podemos, e quais é que são os aspectos críticos na negociação de uma intervenção de um fundo de capital de risco, ou seja, num aumento de capital ou numa compra de participação de uma PME. Portanto, desde logo, para eu fazer um investimento, há uma coisa que temos que ter, é um valor de referência. Portanto, coloca-se desde logo a questão da avaliação, como é que se avalia determinada empresa. E aqui eu chamava a atenção de duas questões. Desde logo que nas fases iniciais, portanto, quando os empreendedores querem
arrancar com um novo negócio, normalmente têm tendência a sobrevalorizar o que já fizeram até agora, nomeadamente patentes e marcas. Portanto, é uma situação crítica a discussão da avaliação. Em empresas já estabelecidas, qual é a questão crítica? É que, normalmente, quando as empresas têm pouco valor de rendimento, tendem a querer valorizar os edifícios e os terrenos. Ora, um investidor de capital de risco não vai comprar propriedades, vai comprar negócios. E, portanto, os negócios são avaliados com base no rendimento que esses negócios proporcionam. Ok? Há, de facto, algumas exceções. No caso do turismo, como tem muito património, no caso do turismo, o turismo normalmente é avaliado tendo em conta o património. Mas no caso de uma empresa industrial ou numa empresa de serviços, o que é valorizado é a capacidade que esse negócio tem para gerar lucro, digamos assim. Ok? Depois, a outra questão é que uma empresa, quando tem um sócio fundo de capital de risco, tem um sócio profissional. E, portanto, este sócio profissional quer ajudar a valorizar o negócio e tem lá dinheiro investido e, portanto, quer partilhar da governação. E esta aqui é uma questão fundamental, é quem quer ter uma empresa só para si e só para controlar e fazer o que lhe apetece, não vale a pena ter um sócio de capital de risco. Ok? Esta é a questão talvez mais fundamental do capital de risco, é uma questão, digamos, de mentalidade. Portanto, há empresas, PMEs, a maioria das nossas PMEs são familiares, portanto, há empresas familiares que se querem manter na família, em termos de propriedade, mas estão abertas para profissionalizar a gestão. E, portanto, se estiverem abertas para profissionalizar a gestão, então vale a pena falar com capital de risco. Se não quiserem profissionalizar a gestão, não vale a pena falarem com um fundo de capital de risco. Portanto, quem quiser capitalizar tem que também partilhar a gestão. Agora aqui começamos a entrar, digamos, em detalhes, porque de facto há fundos de capital de risco que estão orientados para as fases iniciais do negócio, há fundos de capital de risco que estão vocacionados para ajudar o crescimento das empresas, há fundos de capital de risco que estão vocacionados para reestruturação, por exemplo. E também o próprio perfil dos gestores desses fundos tem que variar. Ok? Por exemplo, eu, no meu caso, sinto-me mais à vontade para ajudar uma empresa a passar de uma empresa que já está madura e que está no mercado, sinto mais à vontade para ajudar essa empresa a passar de 10 para 20 milhões ou de 20 para 40, do que ajudar uma empresa startup em ICT, que é preciso um know-how muito específico na área das comunicações e cada vez mais há integração de tecnologias e é preciso um conhecimento específico. Portanto, os empreendedores dessa área têm que procurar gestores de fundos com essas valências. Ok? E depois, digamos, há outra questão que define o capital de risco, que é a fase do desinvestimento, que normalmente é apelidada do divórcio. Ou seja, este gestor, ou este fundo de investimento que está na empresa, vai ajudar a empresa a profissionalizar-se, a crescer, a ir para outros mercados, mas há de haver uma altura que vai ter que sair e, portanto, vai ter que vender a sua participação a outra entidade. E aqui coloca-se outra questão crítica no capital de risco. Portanto, a minha ideia, enquanto gestor de fundos de capital de risco, não é vender novamente a participação ao empreendedor. Se ele quiser, ele tem sempre o direito de preferência. Mas essa não é a questão, porque o que é que nós queremos? Quando uma empresa abre o capital é porque tem ambição, tem projetos para fazer e, portanto, precisa de capital e precisa de ajuda também ao nível da gestão para se valorizar. Ok? Portanto, eu não quero que o empreendedor fique a pensar que daqui a 5 anos vai ter que me devolver 5 ou 3 ou 6 milhões de euros, porque senão ele não está focado no negócio. O que nós vamos fazer é fazer com que essa empresa, que vendia 20 milhões de euros, passado 3 ou 4 ou 5 anos, vai vender 40 milhões de euros. E eu depois vou vender a minha participação a um fundo de maior dimensão. E por que não a um fundo chinês, ou um fundo americano, ou um fundo alemão, que vai dar outro patamar de crescimento
à empresa e outro, digamos, ambiente até de know-how. Portanto, a questão do investimento é uma questão que, à partida, logo na fase do tal acordo parasocial, tem que ser definida e tem que haver um entendimento entre o fundo de investimento e o empresário para saber como é que esse desinvestimento vai ser feito. Okay? Portanto, estas são as fases mais críticas de uma intervenção de capital de risco e que têm que estar, à partida, alinhadas com as empresas, com os empreendedores, com os empresários. E, finalmente, portanto, em termos de, já avancei aqui um pouco, em termos de fundos de investimento, há fundos de investimento que têm políticas de investimento, são focados em determinado objetivo, ok? Ou pode ser por ciclo de vida, isso quer dizer que há fundos de investimento só para as fases iniciais, para crescimento, para reestruturação. Já há cá nos Açores um fundo para estas fases iniciais, não é? Um fundo pequeno, mas, portanto, para também fazer investimentos pequenos na fase inicial de arranque das empresas. Podem ter um objetivo, digamos, setorial, ou só para investir no agroalimentar, ou só no turismo, ou podem ser fundos generalistas. Okay? Em Portugal, como temos um país com pequena dimensão, normalmente os fundos são generalistas e há poucos fundos focados setorialmente. Ou então, pode haver outro tipo de objetivos, podem ser criados fundos com objetivos regionais, ou com objetivos de internacionalização, ou o que for. Quem define normalmente a política de investimento é o dono do dinheiro, é o investidor, obviamente em articulação com os gestores de fundos, porque são os gestores de fundos que é suposto aplicarem bem depois esse dinheiro. E, finalmente, isto foi a parte de caracterização dos fundos e comparação com o crédito bancário, para vos dar também uma nota como é que nós estamos em termos europeus. Portanto, podem ver, estamos relativamente abaixo da média. A 6ª barra é a média europeia, depois temos ali os campeões europeus e depois, digamos, nós estamos num campeonato regional, ou seja, o que isto quer dizer, isto está em percentagem do produto interno bruto, quer dizer que esta indústria em Portugal é uma indústria em desenvolvimento, não é uma indústria desenvolvida e, portanto, por isso também as nossas empresas também não estão bem capitalizadas, porque não há não só por outras questões, mas esta é também uma questão. Portanto, isto não é, este instrumento de financiamento não é alternativa ao crédito bancário, é um complemento do crédito bancário, ok? E para mais, digamos, isto não é, enquanto que o crédito bancário é um produto, digamos, de banda larga, praticamente para todos os clientes, os fundos de investimento não são. São para o que se designa para empresas com potencial de crescimento e para aqueles empreendedores e empresários que têm, digamos, um entendimento favorável a uma intervenção deste tipo. Ok? Mais uma vez, obrigado.